Bem-vindos à aula de Física do professor Francisco Gustavo Batista Silva. Na aula de hoje trataremos sobre calorimetria. O tema da nossa aula é quantidade de calor e trocas de calor. Para começar a nossa aula, vamos fazer uma pequena revisão do que é calor e temperatura. Afinal de contas, o que é calor? Calor é a energia térmica que transita entre os corpos. Podemos ver isso quando um corpo com determinada temperatura considerado quente está próximo de um corpo com a temperatura mais baixa. O calor do corpo quente passa para o corpo frio, tendo a diminuição de sua temperatura e aumento da temperatura do corpo frio. A unidade mais utilizada para o calor é a caloria, embora sua unidade no sistema internacional seja o joule. Uma caloria equivale à quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura, sob pressão normal de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. A relação entre caloria e o joule é dada por uma caloria é igual a 4,186 joules. Temperatura é a grandeza que utilizamos para caracterizar o estado térmico de um corpo ou sistema. Podemos definir como quente um corpo que tem suas moléculas agitando-se muito, ou seja, com alta energia cinética. Analogamente, um corpo frio é aquele que tem baixa agitação das suas moléculas. A escala de temperatura mais utilizada no Brasil e na maior parte dos países é a escala Celsius. Agora vamos começar a conversar sobre o tema principal de nossa aula, que é a quantidade de calor. A quantidade de calor é a quantidade de energia trocada entre dois corpos em contato quando há diferença de temperatura. Dependendo do que ocorre com um corpo qualquer ao receber calor, essa grandeza poderá ser denominada de calor sensível ou calor latente. Calor sensível é a quantidade de calor que altera a temperatura de um corpo sem que haja alteração de seu estado físico. Por meio da seguinte equação, podemos calcular a quantidade de calor sensível recebida ou perdida por um corpo. Temos a seguinte relação: quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor específico do corpo, que é a quantidade de calor que 1 grama da substância cede ou ganha para alterar sua temperatura em 1 grau, vezes a diferença de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos resolver um exemplo? Vamos lá. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 5 litros de água da temperatura de 20 graus Celsius para 90 graus Celsius em condições normais de pressão? Temos os dados, que a densidade da água é 1 kg por litro e o calor específico da água é 1. Vamos à resolução? Temos que quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes o diferencial de temperatura. O problema nos dá os seguintes dados: massa é igual a 5 litros ou 5.000 gramas, quantidade de calor é igual a 1, e o diferencial de temperatura é igual a 90, que é a temperatura final, menos 20, que é a temperatura inicial. Montamos a fórmula, onde quantidade de calor é igual a 5.000 vezes 1 vezes 90 menos 20. E temos a resposta final, que a quantidade de calor sensível é igual a 350.000 calorias. Agora vamos falar sobre calor latente. Calor latente é a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo quando este realiza uma mudança de estado físico. Vamos analisar a diferença entre calor latente e calor sensível. Bom, o calor latente é quando a substância muda seu estado físico. Calor sensível é quando a substância apenas altera a sua temperatura em 1 grau.
temos a seguinte relação: quantidade de calor latente vezes a massa do corpo e o calor latente da substância, que é a constante de proporcionalidade L. Vamos ao exemplo? Uma massa de 4 kg de água está a 100 graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para que 20% da substância sofra mudança para o estado gasoso. Temos a constante de proporcionalidade L, que é igual a 540 calorias por grama. Temos a relação de quantidade de calor, que é igual a massa vezes a constante de proporcionalidade L, onde a massa é igual a 20%, ressaltando que 20%, que o problema nos pede apenas 20% da massa da água. Logo, 20% de 4 kg ou de 4.000 gramas é igual a 800 gramas. E a constante de proporcionalidade que a gente já recebeu no problema, nos dados do problema, é igual a 540 calorias por grama. Resolvendo o problema, temos que quantidade de calor latente é igual a 800 vezes 540. A resposta final da quantidade de calor latente é igual a 432.000 calorias. Vamos ao nosso segundo tema de aula? Bom, trocas de calor. As trocas de calor acontecem porque o calor é um tipo de energia que transita entre os corpos, ocasionando esse movimento, fato que acontece até que haja o equilíbrio térmico entre ambos. Esse processo acontece porque os corpos sentem a necessidade de ceder e receber calor. Para que o estudo de trocas de calor seja realizado com maior precisão, este é realizado dentro de um aparelho chamado calorímetro, que consiste em um recipiente fechado incapaz de trocar calor com o ambiente e com seu anterior. Temos aqui a imagem com um exemplo do calorímetro. O calorímetro é composto por um termômetro, um agitador, um recipiente externo e interno e os isolantes. Vamos aos cálculos da fórmula da troca de calor? Bom, a fórmula que utilizamos é a seguinte. Sabendo que ao absorver calor, a quantidade de calor é maior que zero e ao transmitir calor, a quantidade de calor é menor que zero, pois o corpo perde temperatura, a soma de todas as energias térmicas é nula. Então, temos a seguinte relação. Somatória da quantidade de calor deve ser igual a zero, ou quantidade de calor de A mais quantidade de calor de B deve ser igual a zero. Deixo como sugestão de estudo em casa o simulador de calorímetro. Com esse simulador, vocês podem calcular o equilíbrio térmico entre as mais diversas substâncias. Ele está disponível em www.labvirt.fe.usp.br. Vocês podem acessá-lo pelo link que está na sua tela. Vamos a um exemplo de troca de calor? O exercício nos dá: qual a temperatura de equilíbrio entre um bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus Celsius mergulhado em 1 litro de água a 60 graus Celsius? Dados do calor específico: a água é igual a 1 e o alumínio 0,219. Resolução. Vamos para a resolução. Para o equilíbrio, temos que quantidade de calor de A mais B deve ser igual a zero. Então, quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio deve ser igual a zero. O problema nos dá os seguintes dados. No caso da água, temos que a massa é igual a 1 litro ou 1000 gramas. O calor específico é igual a 1 caloria. E o diferencial de temperatura é a temperatura final menos 80. No alumínio, temos que a massa é igual a 200 gramas. O calor específico é igual a 0,219
E o diferencial de temperatura é igual a temperatura final menos 20. Resolvendo o cálculo, temos que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio é igual a zero. A quantidade de calor da água é igual a 1000 vezes 1 vezes temperatura final menos 80. Quantidade de calor do alumínio é 200 vezes 0,219 vezes temperatura final menos 20. Fazendo a distributiva, temos que 1000 vezes a temperatura final menos 80.000 mais 43,8 temperatura final do alumínio menos 4.000 é igual a zero. Fazendo jogadas matemáticas, temos que 1043,8 temperatura final menos 84.000 é igual a zero. Na nossa resolução final, temos que temperatura final é igual a 84.000 dividido por 1043,8. Temperatura final, que é a temperatura de um equilíbrio térmico entre os dois corpos, é igual a 80,47 graus Celsius. Bom, e chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.